A gente é uma empresa global, então uma empresa multinacional ela tem que respeitar alguns guides e normalmente a gente recebe campanhas vindas de fora. Qual é o desafio para um profissional ou para um estudante, quem está começando nessa área de branding e quer saber mais como funciona isso? Todo mundo acha que a parte de localização é uma parte relativamente fácil. Mas se você não entende a cultura e o comportamento do consumidor local, principalmente partindo da premissa que o Brasil é um país continental, você não vai ter sucesso com a tua localização, por mais que seja uma coisa relativamente simples. E acontece da gente receber campanhas que a gente olha e fala, olha, esta campanha ela não está adequada a essa cultura, é normal. Não é porque a campanha é ruim, é porque simplesmente ela não serve para aquele momento, ou para aquele público. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. E hoje eu trouxe a gerente de branding, que tem um nome predestinado já, Andrea Brandi, mas poderia chamar Brandi, né? Tipo Brandi. Bem-vinda, Andrea, da Motorola. Prazer estar aqui, adorei o convite, espero que o nosso bate-papo seja recheado de coisas boas. Eu tenho certeza. Ainda bons papos. Como que você entrou nesse universo do marketing? Eu fui convidada para cuidar da Devassa, que estava chegando como marca na Skin Cariol, pelos donos da marca originais. Então, eles falaram, a gente te conhece, você sabe toda a história da marca, a gente quer garantir que esse DNA não se perca. Então, eles convidaram uma equipe que já conhecia a marca, que já tinha o know-how e tudo, e o DNA, porque para virar vulgaridade era um dois. Com nome já, então, né? tinha uma coisa de sarcasmo, tinha uma coisa de pin-ups, a gente trabalhava muito essas simbologias e uma coisa muito era um humor muito inteligente. E que depois acabou se perdendo, o que é natural, né? Depois que a marca perde o pai e a mãe, perde o DNA. Né, cara? Uhum. E aí, a primeira campanha que a gente fez, a gente trouxe a Paris Hilton para fazer a campanha. Tem tudo a ver, ela tem cara, né? Tem tudo a ver. E aí, depois, a campanha do ano seguinte, que foi mais legal, quer dizer, a da Paris, Conar repreendeu, foi polêmica, e depois a gente trouxe ela para o carnaval. Repreendeu que fez sucesso. Fez sucesso. E aí, do ano seguinte, a gente levou a Sandy, que era uma Santa lady, que era para falar de Devassa, para fazer essa contradição. Então, foi muito legal essa experiência. E você já estava com eventos da Devassa? Não, estava na Skin Cariol, trabalhando no corporativo. No corporativo da Skin. Ah, que legal. E aí, na Motorola, a gente trabalhou agora. Eu trouxe a Sandy de volta para fazer uma campanha de G. Trabalhamos com o Gil do Vigor para lançar um telefone que era um Moto Gil. MotoGil, que legal. Tem tudo a ver. Muito bom. Tinha uma coisa na rede rolando durante o Big Brother que era tipo, o Gil usa Moto G, pô, Motorola, lança um Moto Gil. E começou um buzz no Twitter, tipo, pô, Moto Gil, a gente ouviu. A importância do social listening, né, cara? A gente ouviu e trouxe, ele saiu do BBB, a gente já trouxe ele. E aí ele começou com uma campanha de Dia dos Pais, então ele era o pai dos Gs, dos Moto Gs. Que legal. E aí, depois a gente lançou o Moto G dele. E aí, você muda o produto ou você coloca só um nome? Como que foi esse caminho? Não, eu não mudei. Não, o produto era o G50. Ah, tá. E continuou sendo o G50, só que ele era o protagonista do filme junto com o Thiago Leifert. Então, a gente reproduziu toda aquela cena. E no Dia dos Pais, a gente fez um filme dele falando como é que era ser pai dos Moto Gs. Então, era uma relação associativa. Não era uma apropriação de nome para o produto. Né? É porque tem esse lance também, né? De fazer o social listening, em vez de fazer uma campanha, lançar realmente um produto, né? Sim. Vocês chegaram a fazer alguma vez isso já? Já no passado, com Dolce & Gabbana, a gente fez produto Ferrari, a gente já fez produto U2, que foi o primeiro produto lá no passado, que tinha MP3. Então, tinham as músicas do U2 embarcadas. Então, muita coisa bacana. A Motorola tem um legado, né? Tem quase 100 anos de história. Então, e que sobreviveu no mercado que é de inovação. Então, eu acho que talvez seja o case mais vencedor
falando de inovação, muito se fala aí Não, total. dos grandes, né? Mas eu acho que a Motorola é um dos cases que sobreviveu ao tempo e até hoje está aí nativa, né? Acho que é pelo DNA. Você acabou de falar de inovação, né? Tem um DNA de inovação, né? Tem. Porque ele lançou muita coisa antes de todo mundo. Sempre lança. Sempre lança. Ainda. Isso é legal de trazer. Então, por exemplo, o 5G. Sim, foi a primeira a primeira a ter. Que tem tudo a ver com a linha G também. Pensar, mas não mas não era. Ainda era num segmento mais premium. Depois desceu, foi a primeira a descer para mid-tier. Aí criou um segmento. Que nem existia o mid-tier, né? Mid-tier. Ou era de entrada ou era feature phone, que era um de apertar botão e falar, ou era o high-end, né? Que eram os smartphones. E aí a gente lançou esse meio do caminho para quem não tinha grana para, né, comprar. Não, a gente teve uma época que só tinha Motorola e Nokia, né? Exato, no mercado. Exato. Ou você tinha o Nokia ou você tinha o Motorola. Você vê como... O primeiro celular foi o Motorola, que a gente falava tijolão. 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 E aí disso passou, depois teve o grande, o V, né? Acho que foi o grande... Então, a gente começou com o StarTAC, com essa história de né? flip. Então, veio o Dynatec, que era o tijolão real, porque hoje a turminha mais nova fala de tijolão, fala dos pequenininhos. Mas o outro parecia de satélite. Cara, o meu primeiro era um negócio desse tamanho. Então, teve esse, aí depois desse veio o StarTAC, que era um telefone pequenininho e que já tinha um flip. Cara, era muito legal. E era isso, era feature phone. E daí a gente começou a evoluir nos form factors dos produtos, né, do formato. E nasceu o Razr. Que o nome do produto é Razr, mas aqui no Brasil a gente apelidou do modelo, que foi o V3, que foi o mais vendido e tudo mais. Então ficou muito conhecido por conta disso. E era um objeto de desejo, né? Que tinha um visor externo, tinha toda uma história, né? Cara, e aí depois disso começou novos entrantes no mercado, né? Veio a Apple que mudou, Samsung. Aí agora vieram os chineses. Hoje, Lenovo é chinesa, né? Então, querendo ou não, virou uma empresa chinesa também. Mas com mais acesso à tecnologia. Então, eu acho que tem essa benesse dessa aquisição. Porque a Motorola é uma empresa americana de Chicago, originária de Chicago, foi adquirida pelo Google em 2011, então a gente passou por essa transição na época do G. E aí, depois, em 2016, foi adquirida pela Lenovo, que é um grupo chinês. O maior líder em PCs no mundo. Então, tem uma coisa, eu acho que a Lenovo, ela tem uma cultura de entendimento do valor das marcas, do awareness e do DNA de cada uma. Isso é interessante, porque para quem já trabalhou com um chinês normalmente, eles não ligam tanto para a marca. São poucas empresas que ligam tanto para a marca. Porque eles falam, cara, produz a melhor tecnologia, vai se vender, não precisa focar em branding. Até pra gente aterrissar nisso. Você está falando uma coisa que é interessante, a Lenovo ter isso no DNA, cara. Sim. Eles perceberam que faz diferença, né? Faz total diferença, não. E tinha um legado, né? Uma história. E que matar essa história seria um erro, né? Porque eles teriam que começar de novo. Então, aproveitou-se dessa história e não só aproveitou, como até hoje respeita-se muito essa história. E a gente, como Motorola, tem muita liberdade de se manifestar respeitando o DNA, o histórico da marca. E, obviamente, a gente respeita as diretrizes e o DNA da nossa marca-mãe, que é Smarter Technology for All, que tem tudo a ver também com a nossa democratização da tecnologia lá de trás, né? Então, tem aí uma sinergia de valores, e não à toa eu acho que houve essa aquisição. E o mais legal é que a gente está dentro de um conglomerado de inovações absurdas, né? E que investem em R&D, que investem em pesquisa, desenvolvimento e tudo. Então, eu acho que é o melhor dos dois mundos. É um blend muito interessante e uma visão de negócio importante para um grupo que culturalmente talvez não seguisse essa estratégia, né? Que é muito complicado quando uma empresa compra uma empresa que tem tanto legado e juntar as culturas.
Exato. Você estava desde que época lá na Motorola? Só pra gente entender o que você Então, pegou de cultura. Você pegou como agência um pouco e depois... Eu peguei as 3 fases. Três Então, eu fases. comecei como agência, trabalhando com uma empresa americana, que era a Motorola. Então, cuidava de rádios, telecomunicadores, cuidava de celular. Era constituída como, né, uma empresa sólida e americana. Depois ela foi adquirida, a parte de mobility, que é de celular, foi adquirida pelo Google e a parte solutions foi dissociada. Então, até hoje existem virou duas duas. Motorolas. A Motorola Solutions, que você vê nos rádios de polícia e tudo mais, que Que é um é uma- B2B. Ele vai para é um B2B. B2B. É uma outra empresa. E a Mobility foi adquirida pelo Google com todo o seu know-how, suas patentes e seus produtos. Depois, a Lenovo, aí depois eu peguei essa fase de Lenovo ainda como agência e entrei em 2018, foi 2016, aí em 2018 eu 18. integrei o time de verdade. E você já entrou com um branding lá? Não. Fala esse caminho aí, que é legal. Eu fui convidada, na verdade, a cuidar de canais. Então, dentro lá da Motorola, a gente se divide, né? Então, tem algumas gerências. Tem uma gerência de mídia, que daí cuida de toda a estratégia de mídia, redes sociais e performance. Hoje, mídia performance, né? Fundamental. É difícil se falar até de TV sem falar de performance, né? Exatamente, exatamente. Uma parte de monetização, que a gente chama, mas é muito ligada a CRM, né? Então, toda a parte de relacionamento com o cliente, como é que a gente se comunica, quais são os programas de fidelidade, retenção, controle de Cara, qualidade. que eu vejo que é o maior gargalo das empresas gigantes hoje é o CRM. Que é onde você pode crescer muito e ainda tem um gargalo gigante aí. A gente tem resultados super representativos vindo desse núcleo e a gente vê quantos amantes de marca a gente tem e Isso é muito como bom. é importante a gente segmentar a forma de comunicação dependendo do comportamento desse consumidor. Então, eles trazem muita informação para nós, obviamente respeitando todas as políticas de privacidade, Sim. mas a gente entende, né, o tempo de casa, qual produto que ele tá, o que ele gosta, e aí a gente faz essa comunicação hiper segmentada para esse público e ele responde. E é uma resposta que está dentro de casa. Você não precisa fazer grandes investimentos. Exato, cara. Isso é mais barato o investimento Muito CRM. barato. Barato, né? Mas, enfim, mais barato do que você atingir pessoa que nunca teve contato com a marca, exatamente. né? E ele tem CRM... Daí tem CRM, então falamos de mídia, falamos de CRM. Daí tem uma parte de branding, né, que cuida de toda a estratégia de marca e como a marca e suas franquias vão se comunicar com o consumidor. E uma parte que a gente apelida de co-marketing em todas as indústrias, normalmente ela é chamada de trade. Ela tem um chapéu de trade. Então, eu fui convidada para entrar nessa turma de co-marketing, para gerenciar operadoras, varejos e não sei o quê, e toda a estratégia de lançamento para operadoras e varejos. Só que eu vim de agência. Então, toda a parte criativa, toda aquela parte de estratégia ligada ao criativo se sobressaiu. Então, eu comecei a fazer, que foi isso que eu te trouxe, das campanhas, por exemplo, a gente fez o produto exclusivo da Claro, foi o primeiro produto que a gente fez exclusivo com a Claro, a gente trouxe a Sandy com o marido dela, que era o Lucas. Então, o Lucas era o nerd de tecnologia, que entendia tudo, e a Sandy era a democratização. Então, eram os dois personagens. E aí eu fui trazendo... aí veio o Gil, aí a gente... Com o Thiago Leifert, daí a gente fez uma com o Pedro Scooby, com o DG e com o PA. Foi na onda do Big Brother aí. Aí você acabou seguindo a onda de Big Brother. Mas vocês nunca foram patrocinadores do Big Brother, né? Não, a gente teve algumas pequenas intervenções. Patrocinador, não. Que isso talvez seja uma sacada, entendeu? Assim, tipo, não precisa ser patrocinador. Exato, você tem que pode estar navegar, atento nas trends. Exatamente, as trends, a social listening, Sim. o que as pessoas estão falando e tal. Então, isso rendeu muito fruto pra gente. E aí, foi que a empresa... Eu comecei a cutucar, falei, escuta, né? Me dá mais, eu quero mais. E aí, me deram a parte de branding e hoje eu cuido das duas.
Sou responsável pela... Vou abraçar, né? Deixa eu abraçar esse mundão aqui. Para quem tá ouvindo aqui, já falei de branding algumas vezes, mas eu gosto de sempre reforçar que branding não é apenas um logo bonito. É posicionamento de marca, como ela se comunica, como ela se comporta, como ela se veste. E hoje eu acho que é muito importante o equilíbrio entre o marketing e o branding, né? Tem gente que coloca, não, marketing é performance, tem que vender. O branding eu não consigo mensurar, não consigo saber se está vendendo mais ou não, porque eu estou investindo em brand. Como é isso para vocês lá? Vocês conseguem ter métricas no investimento que vocês têm em marca? Como funciona isso? Você não pode falar. É que eu acho que isso é sempre um É um desafio desafio. para qualquer empresa, independente de ser uma indústria, de ser varejo, né? Eu acho que a gente tem que ter um entendimento aqui de que empresas precisam dar lucro, senão elas passam a não existir. Então, vendas é fundamental para qualquer empresa dar lucro, né? E aí, é justamente isso que você falou que é super interessante. É como é que essa balança funciona e, para isso, as pesquisas fundamentam muito bem quais os caminhos que a gente deve trilhar. Obviamente, a gente tem um investimento em mídia performance e final do funil, e aí, para quem não é da área, a gente categoriza esse funil do conhecimento da marca, do produto, do meio do caminho o que aquele produto oferece, quais as vantagens de comprar aquele produto que a gente chama de consideração, que o consumidor passa a considerar aquilo tudo. É o famoso, tipo, conheci, agora quero ver qual é que é, agora eu vou comprar mesmo. É isso. E aí, o final do funil que eu tô falando vou convencer realmente vou convencer esse cara a comprar Bom através demais. de não só preço e promoção, como as hard specs que a gente fala. Então, olha, esse daqui tem isso, esse daqui tem isso, esse custa isso, esse custa isso. Então, o final do funil é mais ou menos por aí. Obviamente, essa parte é fundamental, mas se você não construir bem o topo da sua pirâmide e o meio, fica muito difícil de você ter alta performance no final. Então, é justamente esse equilíbrio que a gente busca. A gente tem a vantagem da Motorola ser uma marca com altíssimo awareness no Brasil. Porém, a gente tem um desafio muito grande e uma jornada que a gente fala que não é uma corrida de 100 metros, em busca de públicos que a gente ainda não fala. Por exemplo, o super premium, né? A gente tem produto super premium no mercado, oferece grandes tecnologias e inovações. No entanto, a gente está trabalhando para ter esse alcance maior dentro desse público. Que é uma categoria muito difícil, né? Porque você pensar que a Apple está investindo em branding há séculos, né? Eu acho que até o conceito de branding a Apple traz muito no enraizado disso. Que é a percepção de marca, quem tem um Apple... O cara é relevante e tudo mais. Como vocês conseguem navegar? Porque na época do V3, por exemplo, era um sinônimo de status. Assim como hoje é um iPhone, por exemplo. Você vê até umas piadas em redes sociais. Pessoal, como é possível ter alguém um iPhone 11 hoje em dia? Só para datar esse episódio aqui, que a gente está em 2024. Né? Tem gente zoando quem tava com o iPhone 11, por exemplo. Pois é. Então, tipo... Tem essas coisas nas redes sociais. Como que vocês navegam nessa economia da atenção para ajudar a percepção de marca? Que eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de branding. A percepção que as pessoas têm da marca, que é o que faz a percepção lá no funil no final do funil da pessoa comprar ou não. Porque se pegar o celular igual, um ou outro, sem marca nenhuma, qual que você prefere? Fica difícil de escolher. Exatamente. Mas a marca tem todo esse poder. Eu sempre falo, cara, a marca faz muito sentido no investimento. Não é perceptível diretamente na venda, mas na consideração, cara, faz total sentido. Enquanto maior investimento, mais fácil você vender depois. Lógico. Né? Então, como vocês fazem para navegar na economia da atenção hoje, que é tão difícil? Quais são as ações que vocês fazem em redes sociais, TV, para fortalecer o branding? Então, a gente entendeu, a partir de tudo isso e de uma importância muito grande que a gente dá à nossa marca, que existia... E existe ainda uma grande janela de oportunidade dentro de todo esse mercado que é altamente competitivo e nervoso. É muito nervoso. A gente lança muitos produtos. O mercado lança muitos produtos o tempo inteiro. É isso que você falou, os bits, bytes, gigas, watts. Nem a gente que trabalha dentro da indústria consegue acompanhar qual é a diferença de um produto em detrimento ao outro. Então, a gente tem
como legado, desde o D0 de Motorola até hoje, uma coisa que nenhum dos outros players tem, que é a atitude. E aí a gente segue hoje, a partir, né, do ano passado, a gente começou a trabalhar com isso, e esse ano um pouco mais intenso, uma estratégia de lifestyle tech. E que aqui a gente deu uma apimentada de um hype. Então, é lifestyle hype tech. Porque... E o que seria isso? Então, Como que você o que consegue seria traduzir isso? O aparelho, ele é uma ferramenta de ajuda para o consumidor e quase uma extensão do corpo. Só que, como ele é uma extensão do corpo, com certeza o teu tá no teu bolso, o meu tá aqui em cima da mesa. A gente entendeu que, obviamente, o consumidor, ele tá no centro de tudo isso, já virou até chavão no marketing, né? Mas, assim, a gente tem que estar na vida do consumidor de uma forma um pouco mais orgânica do que tecnológica. O tecnológico, ele é status quo do produto. Então, a gente tem produtos bons, a gente tem um portfólio que atende a todos os bolsos, gostos e sabores, mas a gente queria mais. Então, o que a gente fez? Então, a partir de alianças e parcerias, a gente tornou esse produto mais atraente no que diz respeito ao acabamento, à cor. A gente pode falar depois de marketing sensorial, então a gente trabalha isso. E... começou a estar na vida do consumidor de acordo com as atitudes e os hábitos dele. Então, a gente fala sobre ele, a gente não fala sobre o nosso produto. E o nosso produto é coadjuvante dentro dessa trajetória. Óbvio, dentro dessa jornada de comunicação que a gente estava falando. Então, quando a gente faz o awareness, a gente fala sobre o público, a gente não fala sobre o produto está dentro da narrativa, né? Então, é sobre isso e... eu acho que eu tenho certeza que é a única marca que pode fazer isso, porque sempre fez isso. Então, eu falei muito sobre product placement, Dolce & Gabbana, U2, a gente teve, a própria Paris Hilton teve presente nas nossas campanhas e agora voltou para o lançamento do Razr 50 Ultra nos Estados Unidos. Então, a gente sempre esteve muito perto da vida do consumidor e muito ligado a lifestyle. O que é o lifestyle? Estilo de vida. Então, muito ligado à moda, muito ligado à música. Então, é nesses territórios que a gente trafega e super preocupado com não forçar essa barra, né? E entrar de uma forma orgânica dentro dessa narrativa. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Pantone, que é a master em cores do mundo, né? A maior especialista é a referência. E ela é nossa consultora de cores. Então, todos os nossos produtos são pensados, as cores dos nossos produtos são pensados para os públicos adequados. Então, a gente tem um hall de cores, uma paleta de cores, que é super estudada pela Pantone e a gente oferece tudo isso. Além disso, a gente cuida do acabamento do produto. Então, a gente vê que os produtos, eles têm, hoje, a maioria deles, um acabamento de vidro ou de polímero, que é aquele plástico que imita vidro. O nosso acabamento, hoje, um couro vegano. Ah, tá vendo? É um não couro parece, vegano. Ele é um couro vegano. Então, não, ele não touch, só né? é um soft touch, ele não Consegue só... mostrar aqui, Pedro? Qual cara? Não, eu vou até ler aqui, ó. Esse é confidencial. Not for sale, não está à venda, mas olha que celular mais bonito. Não, tá à venda sim, esse já tá à venda. Olha lá. Esse já tá à venda, esse é o Razr 50 Ultra, é a nossa última versão de dobrável da Motorola. E o interessante desse acabamento é que não só aumenta a premiumidade do produto... Deixa ele mais premium, é isso. Exatamente. Resumindo. Como você tem um grip melhor. Então, ele te ajuda, inclusive, a não derrubar o telefone. A pegada dele é muito legal é mais segura, ela não escorrega, ela não deixa marcas de gordura do dedo atrás, então assim... Esse daqui é o mascotinho de vocês. Ele é o mais novo, ele é o bebê... esse daqui é o mascotinho, ele chama Mu,
E Esse ele é é o uma Blue, gente. animação divertida que a gente fez e ele nos Muito acompanha legal. no dia. Cada hora ele está fazendo uma atividade. Ele é um grande trabalhador, mas ele também se diverte. Essa tela dobrável aqui, no início eu lembro muita gente falando da dificuldade de criar uma tela dessa, do tempo de uso, de testes, depois de um tempo ele quebrar e tudo mais. Mas, cara, você vê de perto aqui, eu não tinha visto ainda 100% assim. Eu tinha esse medo de toda hora ter que abrir o celular. Eu falei, putz, daí eu não vou usar tanto que nem eu uso. Mas consegue nem precisar abrir ele para usar. Não, Isso é legal, isso eu achei muito legal. é. E a tela, cara, a resolução dela é muito legal. É. Mesmo. Assim, a evolução, toda a inovação, ela Tem passa por uma momentos, né? evolução. E cada vez mais a gente está tornando acessível essa tecnologia ao público consumidor. Então, hoje, com toda certeza, se você pegar o primeiro, esse é o quinto que a gente Ah, lança, quinta né? geração. Vieram três para o Brasil, a primeira, a quarta e a quinta. Então, a gente está na quinta geração, que é o 50. Você vê a evolução do produto no tempo. E é super rápida, né? Porque antigamente, lembra quanto tempo demorou para um telefone discado virar um telefone mobile? Sim. Séculos, né? Não, hoje a E a gente está inovação falando é de de anos, meses. meses, né? Isso é até uma pergunta que eu ia fazer, né? Quanto tempo, depois que vocês fazem uma pesquisa, né? Tipo, cliente gosta mais dessa cor, é a cor do momento que vocês fizeram com a Pantone. Quanto tempo demora para esse produto ir para o mercado? Chegar na mão do consumidor depois que fez a É pesquisa? super rápido, né? Agora é super rápido. A gente tem o Um gap do quê? privilégio. Uns 6 meses até chegar? Ou até, dependendo... Depende da reação. Por Depende. exemplo, o Gil do Vigor, que foi um caso local, a gente fez uma capinha para o produto que vinha na caixa, que era uma capinha de arco-íris que o público Legal. tinha pedido, porque era a capinha que ele usava no aparelho dele. Então, assim, é super rápido. E, obviamente, tecnologias mais complexas, elas, né, elas têm uma tendência de demorar um pouco para vir a mercado, até porque a gente tem que garantir a segurança e a durabilidade do Sim, produto. sim, Não sim. pode ser imprudente a ponto, né, de lançar tão mais, se comparado a, sei lá, 30 anos atrás, hoje é questão de meses, ano. É muito rápido, porque É muito rápido. e a gente tem um laboratório de inovações que a gente investe bilhões, Eu imagino. né, por Fica na ano. China ou nos Estados Unidos? Não, a gente tem um núcleo no Brasil. Tem no Brasil também. Ah, que Tem. legal. A gente tem um núcleo aqui em Jaguariúna, que é a nossa fábrica, e tem um em Manaus. Então, parte da nossa equipe, esse telefone, É produzido aqui. ele foi desenhado, todo o layout dele foi desenhado por brasileiros. O primeiro. Isso é super relevante. O primeiro. Que legal. E, obviamente, aí a gente foi melhorando todo o design dele e a arquitetura ao longo do tempo. A engenharia, né? Como é que os componentes entram dentro de uma coisa tão pequenininha, tão leve, tão bonita, né? Não, ele é muito bonito mesmo, assim. E o Parece barato uma coisa dele de maquiagem até. Pra mulher, ela fica pensando que é uma coisa de exatamente. maquiagem. A gente ressignificou o uso do celular com a volta do flip phone no mercado. Porque, assim, o flip phone, ele é um telefone de atitude, né? Tem aquela coisa do bater na Sim. cara, que é massa. Mas não só isso. Então, com a vinda de uma tela externa, que ela é super maior, ela é útil, né? Então, você ressignifica a forma que o consumidor se relaciona com o aparelho dele a partir do momento que ele não precisa abrir. Ele faz absolutamente tudo nessa tela. Então, também tem, quando você fala um pouco de lifestyle, é sobre isso. É entender como você, empresa, pode contribuir com o consumidor para trazer conveniência. E a gente sabe que o maior ativo hoje que a gente tem no mundo, no universo, é tempo. Rico é quem tem tempo. Exatamente. Então, Você achando que são os milhões na conta? Não, cara. Não. Se você não pode aproveitar, é tempo. É Cara. tempo. E não se compra tempo. Não se compra. Então, se a gente puder ajudar esse consumidor a ganhar tempo, né? Então, a gente tem alguns triggers dentro do aparelho que facilitam esse tempo. Então, por exemplo, você está na festa de um amigo e, sem querer, ele vai apagar a vela do aniversário e você quer tirar aquela foto. Cara, faz assim, a câmera liga. Você quer tirar uma Pra selfie. quem tá ouvindo, vai pro YouTube pra ver esse movimento, porque é só mexer no celular e ele liga. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E Isso é você muito faz bom. assim... Mostra aí, Pedro, isso aí. Vou Vou repetir, incentivar vou repetir. quem tá no Spotify, vai pro YouTube que tem esse episódio no YouTube pra você ver Então, o que ela vou tá fazendo. repetir, Ela vai repetir aqui, ó. Então, tá lá na festa, tudo. Que ideia, vamos tirar uma foto, vamos, eba! ê! Cara, Você faz assim e eu abre tiro a foto.
Sensacional, isso é muito bom. Tem outros triggers, né? Então, aqui, você bate aqui, são os 2 toques, e abre o aplicativo que você mais usa. E você configura. Tem outro que é o mal barato, que é assim, faltou luz, apagão. Ligou a lanterna. Então, tudo isso, ele é pensado para facilitar a vida do consumidor. Então, por exemplo, agora a gente vive uma onda de inteligência artificial. Muito se fala em inteligência artificial. E aí, o que é inteligência artificial? Ela existe há muito tempo, né? E a gente não fazia a menor ideia. Hoje o assunto está em pauta, como o metaverso esteve, né? Então, coitada do metaverso, né? Coitado do metaverso. Mas ele tá dentro de toda essa narrativa, toda essa história. O que a gente precisa entender e ter na nossa mente como executivo e cidadão? Que a inteligência artificial, você não precisa ter medo da inteligência artificial. Ela veio para facilitar a tua vida. Se você fizer bom uso dela... Talvez ela seja a nossa ganhadora de tempo. Nossa compradora de tempo é a inteligência artificial. Exato. Talvez ela possa ser isso. Exato. É por aí. Então, hoje, por exemplo, nesse telefone, você já pode falar com ele e pedir para fazer um post, uma sugestão de post desse podcast. E ele vai te oferecer opções de post para esse podcast e eu vou postar nas minhas redes sociais com a Moto AI, que é a inteligência artificial da Motorola. Então, está para facilitar a vida do consumidor e, em suma, ganho de tempo. Sim. É isso. Que legal. E ela é generativa? Generativa. Vocês usam só no produto ou nas campanhas também, para vocês fazerem pesquisas, ideias? Vocês acabam usando também essa própria inteligência artificial de vocês? Ou é mais questão de produto? Então, a nossa campanha ela foi criada com alguns elementos que foram gerados a partir do nosso telefone. Então, para quem gosta de inteligência artificial, trabalha com imagem, conhece, por exemplo, o Midjourney. A gente tem um Midjourney dentro do aparelho, que você faz o prompt em português já, então é super acessível, e ele te dá imagens, e aí você tem como, inclusive, brifar se você quer uma animação, se você quer uma imagem real, se você quer uma imagem vintage, e ele vai te trazer essas opções no aparelho. Obviamente, dentro do device, a gente tem uma realidade de hardware. Então, a do Midjourney, você consegue imagens de altíssima resolução para imprimir outdoors e não sei o quê. Aqui são imagens compartilháveis em rede social, para você usar em post, para fundamentar uma campanha que, de fato, por exemplo, a imagem da nossa campanha desse produto foi gerada pelo nosso Moto AI, que essa função se chama Magic Canvas. Né? Que legal. Então, a gente usa, sim, mas a gente usa com muita responsabilidade. A gente tem essa preocupação de direitos autorais, a gente tem muita preocupação com privacidade. Então, tem todo um respeito e uma preocupação com o meio e com a sociedade para que realmente a gente eduque esse consumidor e, inclusive, os nossos funcionários, né, a fazer bom uso dessa tecnologia. Então, sim, ela veio para facilitar, mas cuidado com o jeito que você usa, porque você pode ferir, romper barreiras, romper limites que eticamente são complicados. Não é só a inteligência artificial que se treina, você tem que treinar para ela também, para você Exatamente. usar é o que eu falo, efetivamente. Eu falo para o meu filho, olha, você quer ganhar dinheiro? Seja um bom prompteiro hoje, porque inclusive, né, você tem que saber fazer prompt hoje. Engenheiros de prompt, né? Essa profissão está surgindo agora. Aposto que os primeiros formandos de engenharia de prompt vão vir em 2028, daqui 4 anos, nesses cursos. E não precisa ser engenheiro, você pode ser marqueteiro também, porque o engenheiro talvez não tenha um insight. Pode ser um arquiteto. Pode ser um arquiteto. Eu acho que as pessoas mais criativas vão melhor no prompt. Uma vez que você aprende como funciona, né? Então, essa é a importância da criatividade. E falando de criatividade, vocês com o Pantone de collab aí, o que mais tem de coisas criativas que vocês incorporam, tanto nas campanhas como em produtos? Bom, a gente, falando um pouco de parcerias e depois eu passo para a parte de criatividade, além de Pantone, então eu falei um pouco das cores, falei do acabamento, a gente é a única empresa com certificação Pantone na tela. Então tem um Color Validated, um selo, que valida que aquelas cores que você vê na tela do produto são cores fidedignas à escala Pantone. Então isso é muito legal.
traz uma segurança para o consumidor também de que realmente essa tela é a top, né? Então você aprova a campanha no celular, não no computador, para ter Exatamente, certeza. exatamente. Tá vendo? É isso. Facilidade. É sobre. Bom demais. E além desse parceiro, a gente tem outros tantos parceiros. Então, Gorilla Glass é um parceiro nosso para garantia de proteção de tela. A gente lançou agora, recentemente, um fone de ouvido Sound by Bose. É a única empresa que tem hoje Bose aqui no Brasil, né? A Bose ela não está no Brasil, então a gente trouxe fone Bose para o Brasil. Então é um Motorola Moto Buds Sound by Bose. Que legal. E... Que é referência, Que né? é referência. Referência. Então, assim, a qualidade desse fone é absurda. Não estou falando como profissional, sim como usuária. Então, tem o bloqueio de som, você tem como customizar. Então, você está na rua, você é um ciclista, você tem como customizar, inclusive, qual tipo de bloqueio que você vai fazer. Enfim, é muito eles bacana. São muito pioneiros nisso, cara. Muito. Então, a gente tem essa parceria com eles. E aí, falando um pouco de criatividade... Enfim, a gente é uma empresa global. Então, uma empresa multinacional, ela tem que respeitar alguns guides e, normalmente, a gente recebe campanhas vindas de fora. Qual é o desafio para um profissional ou para um estudante, quem está começando nessa área de branding e quer saber mais como funciona isso? Todo mundo acha que a parte de localização é uma parte relativamente fácil. Mas se você não entende a cultura e o comportamento do consumidor local, principalmente partindo da premissa que o Brasil é um país continental, você não vai ter sucesso com a tua localização, por mais que seja uma coisa relativamente simples. E acontece da gente receber campanhas que a gente olha e fala, olha, esta campanha ela não está adequada a essa cultura, é normal. Não é porque a campanha é ruim, é porque simplesmente ela não serve para aquele momento, ou para aquele público. Então, a gente também fez algumas campanhas aqui no Brasil, locais, e que foram uma delícia de fazer, né? Porque quando a gente abre câmera, daí... É o momento mais legal. É o momento mais legal. A campanha que a gente... É nossa filhinha, né? Foi a do Dobrável, foi a do Razr 40 Ultra, que foi depois de um tempo, a gente trouxe o Dobrável de novo para o Brasil e a gente precisava criar essa conexão com o consumidor, porque ele não viveu essa evolução que os demais países europeus e América viveu da segunda, terceira até a quarta geração. E a gente tem um recall muito grande de V3, né? Então, quem não tem uma história de V3 para contar, seja sua ou seja da sua mãe, né, de um colega, queria muito, eu não tive, lembra daquele rosa, enfim. E aí a gente ficou pensando como é que a gente podia contar essa história, porque naquele momento, isso não faz muito tempo, gente, a gente demorava 1 ano para lançar cada modelo, hoje são 6 meses, então falando de 6 meses atrás, 7, sei lá, a gente vivia uma trend de nostalgia, que até hoje perdura. Então, todo aquele resgate cultural do passado. Obrigado, Dua Lipa, né? Exatamente. Então, o V3 veio nessa onda e a gente falou, opa, tem aí uma história, tem aí uma oportunidade. E a própria equipe de marketing da Motorola começou a brainstormar de o que a gente poderia fazer. E por mais que seja uma empresa gigante, os recursos são finitos, né? Quem dera se a gente tivesse dinheiro infinito para, né? E aí a gente... relacionado a vendas também, Total. Né? Se não vender também, você vai cair na sua verba. Total. Né? Aí você tem que ser cada vez mais criativo. Mas graças a Deus a gente é o número 2 do país, então, né? Tá indo super bem. Então, a gente pensou o que a gente poderia fazer aqui no Brasil para atrair essa atenção. E tivemos o clique da música Oops, I Did It Again, que foi sucesso na voz de Britney Spears, e falou, vamos comprar. E a gente falou, poxa, comprar esse direito dessa música? Será que a gente consegue? Pra caramba. Né? E aí, eu falo que bagagem é tudo numa vida, e eu não contei uma parte nos bastidores. Eu estava contando para os meninos um pouco da minha história, né? Que eu passei por várias coisas antes de entrar no mercado corporativo. Eu trabalhei em gravadora de disco. Na época que se vendia CD ainda, né? Hoje, infelizmente, né, as gravadoras elas tiveram que se recontextualizar, cuidando de carreira de artista, enfim, mudou tudo.
E eu tinha contato com as editoras de fonograma. E eu falei, eu não vou dar para a agência negociar, eu vou negociar. Passei a mão no telefone, liguei para todo mundo e fui a mais honesta possível. Falei, olha, existe esse contexto, existe essa história, a gente tem essa vontade e quer muito fazer. Ajuda a gente a realizar. E eles compraram total a nossa história e ajudaram a gente a viabilizar. Um dos gringos veio para o Brasil para nos conhecer, de tão empolgado que ele ficou com a história. E aí a gente convidou ninguém menos do que uma das figuras mais diversas, talentosas, emblemáticas, importantes, inteligentes para interpretar essa música, que era a Glória Groove. Então, a gente lançou uma campanha que, na verdade, fugia um pouco do convencional, a partir do momento que a gente lançou um videoclipe da Glória, como se ela estivesse lançando uma música, um single. Cara, isso eu acho muito legal. Quando você fala de lifestyle, tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. Você tá entregando isso. É isso. Muito bom. Então, era ela lançando o single dela. Depois de uma semana, é que a gente começou a veicular os cortes. Para quem não sabe, então, a gente filmou esse videoclipe que tinha quase 2 minutos e a gente cortou 10 segundos. E aí que a gente começou a falar de produto nessa segunda camada de consideração. Então, tá bom, o que esse produto tem? Mas até então, era a Glória cantando Oops, I Did It Again. Opa, eu fiz de novo. E fiz de novo o quê? Mas foi na versão em português? Inglês. Inglês. Ela cantou em inglês, lindamente. Assistam, vão lá no YouTube, muito Motorola. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E a dificuldade de viabilizar um projeto desse, cara, essa é a importância de ter bagagem. Então, quem fez evento... Cara, consegue tudo, nada é impossível. Eu falo para as pessoas. Fazer evento já é impossível, né? Você consegue fazer um evento, depois você faz qualquer outra coisa. Eu falo que tem a Nossa Senhora dos Eventos. Eu falo, calma, Nossa Senhora dos Eventos está rezando por nós, porque ela resolve tudo, assim. E eventos trata de eventualidades. Então, quando a gente vê muita matéria, muita pauta falando sobre gerenciamento de riscos, a gente trata muito no marketing o tempo inteiro em gerenciamento de risco, gerenciamento de crise. Então, o que a gente vai fazer se acontece determinada coisa, né? Então, eu falei de alguns casos para você no bastidor que eu vivi na época de evento, que se não tivesse essa antecipação do problema, poderiam virar uma tragédia, né? Tem que ser a pessoa mais negativa, porque você tem que pensar em tudo que pode dar errado. É plano A, plano B, plano C, plano D. Tipo, ativa a negatividade. Né? Não é negatividade, eu acho que são os caminhos, você tem que pensar tudo que vai dar errado, né? Pra não dar errado. Se der errado, aí você tá preparado pra isso. E mesmo acho que é nesse assim, sentido, né, ainda assim, acabam aparecendo algumas novas. Circunstâncias que você tem que ter jogo de cintura pra lidar. Então... acho que essa campanha foi um baita case de sucesso para o Brasil. Assim, a gente teve um aumento de awareness, consideração gigantesco, leitura após leitura de pesquisa no recorte premium, que para a gente era o que a gente precisava para botar a Motorola no jogo de novo, né? E agora a trajetória é só crescente. Então, a gente vem com esse novo modelo. A campanha já começou, né? Então, é uma campanha que também fala muito sobre lifestyle e atinge um público mais jovem, porque a gente entende que esse público não viveu essa fase do flip phone lá do passado. Então, a gente precisa contar essa história. Não sabe o que é usar o telefone o celular para ligar para uma pessoa. Já começa por aí. Coisa, né? A gente tem leituras anuais dentro da Motorola que falam muito sobre comportamento do consumidor. Óbvio, né? Sim. Além de ouvir os nossos consumidores, a gente tem leituras externas. E o curioso é que o número 1, para gravar vídeos. Número 2... para fotos. Número 3, mensagem. Para selfies. Número 4, mensagens. Então, como a câmera, hoje, ela é um artifício importante dentro do seu device, e a gente tem ouvido muito esse consumidor, e as nossas câmeras, esse estigma de só as câmeras do player X que são boas, hoje caíram por água. E a gente tem esse device até com câmeras superiores. E o que as pessoas, eu acho que estão percebendo, e o que é mais legal, e aí eu falo de novo, não sobre indústria, e sim sobre comportamento, é que
o lifestyle, o barato da gente viver a moda é não ser surfar a onda, é criar a onda. Então, você não precisa gastar Isso é sensacional. absurdos para você ter o melhor na sua mão, o diferente na sua mão. Então, você criar a tendência é muito mais legal do que você seguir tendência, né? Então, a gente tem falado muito sobre isso. A gente fez uma campanha também local, a última campanha local que a gente fez falava sobre lifestyle tech. A gente convidou uma empresa, que é a Ventana, que é uma empresa do Sul, que é uma empresa de moda, né? Uma estilista, a Gabriela, que ela faz upcycling. Então, ela pega tecidos usados Isso é muito legal, cara. e faz roupas, e ela é sucesso em Paris, em Nova York. Ela foi capa de todas as revistas importantes de moda e ela fez um desfile de moda inspirada nas cores dos nossos aparelhos. E aí a proposta era que as cores abrissem espaço para as experiências que o telefone provê. Então, foi essa história que a gente contou nessa campanha, também foi muito bacana, um case muito legal de criatividade, baixo custo e altíssimos resultados, porque dentro dessa campanha a gente pôde trabalhar todo o nosso portfólio de produtos independente do público, porque era uma campanha guarda-chuva Motorola que estabelecia essa relação da experiência do consumidor com o produto através dessa atitude, né? Até para pensar em caminhos, né? Eu gosto de, quando a gente fala de criatividade, campanha, quando você vai para uma pessoa, numa marca no Rio Grande do Sul e tal, eu sempre pergunto, qual que foi o caminho para chegar lá nessa pessoa? Porque, normalmente, a pessoa acha que é um caminho numa linha reta para você chegar numa ideia e entregar uma campanha ou um produto. Eu gosto de desmistificar isso, porque, normalmente, tem nada reto, né? Não. É um monte de referências, pessoas, contatos, vivência, background, e até você conseguir descobrir a pessoa. Como que vocês fazem isso? Essa curadoria de ideias, pessoas? Como que é isso para vocês lá? Posso Ou te não contar? tem? Não, tem, claro Não que tem tem. um Eu acho que tem framework. o caminho convencional, a agência nos suporta e nos ajuda muito nisso, mas eu acho que o ouvido atento, o olhar atento, é o mais importante, a gente ter os pés no chão e tá dentro dessas oportunidades no tempo. Então, eu vou contar essa história, a história verdadeira, a Gabi não me deixa mentir. Ela me escreveu no LinkedIn e falou assim, eu tô indo, fui convidada para participar da Semana de Moda de Nova York. É uma marca que estava começando, incipiente, independente. É uma empresária fazendo o trampo dela lá no interior do Rio Grande do Sul. Nem tinha acontecido a tragédia ainda. Você me emprestaria um aparelho para eu fazer meu lookbook e todo o registro da viagem? E eu olhei aquilo, fui olhar, obviamente, a página dela, vi toda a proposta, vi que tinha um valor e tinha uma coisa muito contemporânea, muito fresh ali, e de um bom gosto, e coincidia também com a história da marca, a nossa linguagem e tudo. Alinhamento do universo. Que eu falei, eu vou te dar o aparelho, eu não vou te emprestar o aparelho. E aí, ela fez todos os registros, a coisa ficou lindíssima e tal, e morreu. Quando surgiu a oportunidade de fazer essa campanha de portfólio local, eu falei, cara, eu vou ligar pra Gabi e vou convidar ela, obviamente, né, pagando por todo o serviço, ninguém faz nada de graça, e eu acho que a gente tem que respeitar o empreendedor brasileiro, né, e dar esse valor. Tem um outro case bacana também que é legal de contar, a gente vai falando e vai lembrando, né? E convidei ela para fazer o desfile. Ela falou, nossa, eu nunca fiz isso. Eu falei, então bora fazer. E aí ela construiu todas as roupas do zero. E eu falei, ela falou, mas vocês querem essa roupa? Eu falei, não, eu quero que você venda essa roupa, né? E foi massa, assim, a gente fez essa festa para influenciadores, ela fez o desfile, isso gerou conteúdo, enfim, foi muito legal. Cara, e de case, tirando esse, assim, de carreira, assim, que você fala, putz, esses são os meus orgulhos, assim, consegue falar de pelo menos um ou dois? Que você fala, cara, isso aqui mudou minha carreira, mudou minha vida. Desde lá do... eu falo que a gente tem que brifar, deu certo, né?
Então tem que passar o briefing daquilo que você quer. E você fala, você tem um sonho? Eu brincava assim, puxa vida. Ai, meu sonho é fazer um show internacional. E aí eu não brifei Deus do que eu queria, né? Então, meu primeiro trampo com eventos, assim, meu primeiro trabalho em eventos foi fazer um show do U2 no Brasil. E aí você fala, nossa, que legal, o show do U2 gigante. Eu era a garota da água. Mas Então, o tava que é lá. a garota da água? Eu ia com o carrinho entregando água pra galera, mas eu fiz o show, então check, o primeiro sonho, né? O Legal. segundo sonho era, pô, eu quero fazer um show para 2 milhões de pessoas. Na época, né, eu vivia nesse mercado de eventos, de show de música. E aí eu fiz o Réveillon de Copacabana. E eu acho que o Réveillon de Copacabana, aí, brincadeiras à parte, foi um divisor de águas na minha vida. Tanto para trazer essa bagagem como maturidade profissional, porque é uma coisa muito grande, de muita responsabilidade, mas num momento muito feliz, né? Então, você levar a felicidade para o público é uma coisa inimaginável, né? Assim, e você vê que é um momento que você não pode errar. Porque deu meia-noite, os fogos têm Tem que que estar lá. explodir, Sim. sabe? Então, foi bem desafiador e marcou. E aí, depois eu fiz outros tantos Réveillões de Copacabana, né? Assim, marcou primeiro, depois fiz outras Depois que várias aprendeu, né? O edições. primeiro sofreu, É, chorou de desespero, provavelmente. e Porque é muita aí, responsabilidade, né? É muita, muito grande, cara. muita, muita. E o mais recente, que é o filho O mais caçula. novo dos orgulhos. Tem vários, né? Aham. Mas eu acho que a gente vai mudando a nossa vida e dando passos importantes. Foi um projeto que a gente fez em parceria com a Vivo, que foi um dos projetos especiais que a gente fez, em comemoração aos 20 anos do filme Cidade de Deus. Então, a proposta era fazer um spin-off desse filme, contando como o personagem principal, que é o Buscapé, estava hoje, depois de 20 anos daquela história passada. E aí, a mesma equipe do Fernando Meirelles, foi filmar esse spin-off. E a história é que o Buscapé tinha virado um jornalista e ele era um repórter investigativo. E ele usava a câmera profissional para fotografar todos os registros e isso virar matéria. E a brincadeira é que a câmera dele não estava lá no momento que ele precisava fazer determinada coisa e ele pegou o celular dele. Tá vendo como a história ela é fluida, ela é orgânica? Ela não pode ser forçada, né? Não pode. Ela tem que fazer parte Porque do não vira contexto. verdade. Tem Não que é fazer parte do verdade. contexto. Eu acho que o framework para dar certo no storytelling, product placement, é o contexto. É. Não dá pra você chegar com uma sacolinha, olha esse celular novo que está chegando aqui para você. Não, cara, faz parte da cena. Se tiver que destruir o celular, destrói o celular também. Que faz parte do que tá no contexto ali. Dá um outro. Cara, tá tudo bem, faz parte da história. As pessoas vão se linkar com a Com a história. história. E aí, além Ah. dele usar o celular no filme, a equipe do Fernando filmou o spin-off, parte dele, com o nosso aparelho. Ah, que legal. E que prova que sim, hoje, qualquer criador de conteúdo, pessoas interessadas em investir, hoje não precisam investir nesse mercado, não precisam de grandes investimentos monetários para fazer acontecer. Então, quando terminou o trabalho, eu falei para a equipe, eu falei assim, vocês podem me dizer quais as cenas que foram filmadas com o aparelho? Porque eu queria, né, olhar, eles falaram... Cara, eu nem sei. Eu tive que pesquisar nos meus registros para Pra ver qual que diferenciar falta. entre uma e outra. Tamanha potência hoje que os celulares têm, né? E na época era um Edge 30 Ultra, né? A gente já está na geração 50. Esse case... Então, obviamente, daí teve os cortes que viraram comercial, e aí sim a gente vai trabalhando as fases do funil. Esse case, ele ganhou mais de 62 prêmios internacionais, incluindo o Cannes, demais, 3 prêmios cara. em Cannes. Que demais. Então, esse é meu... Bate no coração. Esse é meu quentinho recente. Que demais. Você falou um pouco de sensorial, né? Até pra gente entrar nesse quesito. Você falou que vocês criaram uma própria essência do cheirinho do celular novo. Uma fragrância que a gente elaborou com a Firmenich, que também é uma grande autoridade nesse assunto. E essa ideia, ela vem de lá, de muito, muito tempo atrás. Porque a Motorola, como parte dessa estratégia, né, de lifestyle e tal, ela
explora muito os 5 sentidos. Então, a gente tem a visão como o sentido principal, que é inerente, né, à funcionalidade do aparelho, mas eu falei muito aqui, né, no nosso bate-papo sobre acabamento. Então, o tato, ele é importante, né? A audição. Então, a gente tem uma assinatura... Bose, mas a gente também tem uma assinatura. Quem não conhece? Hello, Moto. Sim. Você ouve o ringtone, você já reconhece que é da Motorola, né? Então, existe essa preocupação com os 5 sentidos e faltava o olfativo. Depois eu falo do paladar, que a gente já inventou moda também, mas faltava o olfativo e a gente falou, puxa vida, por que a gente não faz o cheirinho do celular novo? Não tem o cheirinho do carro novo? Quando você compra o carro, não é uma delícia que você entra no carro Isso e é você... muito bom. Nossa! E aí a gente... É o que vale o preço do carro zero, né? E que você fala, pô, acabou, né? Mas enquanto dura, você fica lá, ai, que delícia, que delícia. A gente criou o cheirinho do smartphone novo. E obviamente, foram meses de pesquisa, de testes e tal, até a gente chegar numa assinatura olfativa adequada, não só à marca, como que não fosse incômodo para o consumidor. E o recall foi super positivo, assim. Tem gente que fala, ai, eu guardei a caixa, eu não... Só por causa do cheiro. Só por causa do cheiro. Porque também a gente desenvolveu uma tecnologia de fixação e de dosagem dessa fragrância para que ela não ficasse enjoativa, mas que ela não se perdesse com o tempo. Então, hoje, as caixinhas, normalmente você a mantém fechada, quando você abre, ela ainda, com o aparelho usado, ela ainda mantém o cheirinho. Cara, infelizmente você que tá no YouTube ou no Spotify não vai conseguir sentir esse cheiro Não. ainda. Daqui a pouco surge uma tecnologia para Sim, você sentir esse cheiro em casa. Sim. Já tô sabendo que tem algumas coisas vindo por aí. Tem uns testes disso, cara, sensoriais. Isso é interessante. Você falou de paladar também. O que teve de case paladar? Agora fiquei curioso. Pois é, a gente lança junto com a Pantone a cor do ano. Uhum. Então, a gente é privilegiado por ser parceiro deles, de saber 6 meses antes qual vai ser a cor do ano seguinte. E aí, a gente lança, junto com a Pantone, um aparelho já na cor daquele ano, que o anúncio normalmente ocorre em dezembro para a cor, né, correr. Qual vai ser a próxima? Então, a cor hoje é a Peach Fuzz, né? Hoje, a cor do ano 2024 é a Peach Fuzz, mas o ano anterior foi Viva Magenta, que é uma espécie de vermelho rosa, assim. E aí, a gente estava lançando o Razor 40 Ultra com a campanha da Glória e tal. E tem uma parte do marketing que é uma parte relacional, que a gente é mais conhecida como seeding, né? Para quem não trabalha nessa área, a gente destina alguns aparelhos para dar para um público de interesse, sejam eles executivos, influenciadores, até mesmo funcionários. E aí a gente decidiu fazer algumas versões de caixa especiais. Então, a primeira a gente fez em parceria com a Clinique. A Clinique ofereceu produtos dela para que a gente testasse e falassem para influenciadoras testarem o modo mirror do aparelho. Então, você põe o aparelho aqui, ativa o modo mirror, ele vira um espelho e ele automaticamente entende que você está maquiando seu olho, ele dá o zoom no seu olho para que você tenha o delineado perfeito. Inteligência artificial, né? Tudo com inteligência artificial. Coisas que você não precisa falar que é inteligência artificial e hoje você fala, né? Exatamente. Essa é uma coisa que, tipo... É isso. A outra versão era uma versão de caixa de música. Então, quando a gente lançou a música da Glória, a gente distribuiu para esse público um pouco mais de jornalistas ligados a esse meio de entretenimento, uma caixa que ele abria e a caixa tocava a música, o single. E a terceira foi para executivos de negócio, no qual a gente desenvolveu um refrigerante com sabor de Viva Magenta. Então, a gente deu a fragrância Viva Magenta, a gente desenvolveu com a Firmenich essa fragrância. Então, tinha um perfume para ambiente, tinha um refrigerante, um produto gaseificado com o sabor, porque o peach ele é muito mais fácil de você associar. Peach, pêssego, né? Então, a gente nem investiu nisso esse ano, até pela correlação fácil que o consumidor faz. Mas esse teste do que é o gosto Viva Magenta, a gente queria fazer. E funcionou super bem, porque era uma provocação de feche seus olhos, beba esse líquido e sinta o gosto Viva Magenta. E do que era esse gosto? Tá, similar Viva ao quê? Magenta.
Obviamente. Eu acho que assim... Decifre. Tem Era tem uma todo coisa um mais um entendimento. blueberry. Então, o vermelho... Pensando em cores e Ele é mais associar. quente, É. né? Então você já pensa em coisas, né? E elementos que combinem com esse líquido. E aí, obviamente, associa um berry. Então, o morango, a maçã. Então, tinha uma combinação entre as frutas vermelhas para ter aquele gosto. A gente teve uma preocupação que não fosse enjoativo, que fosse uma coisa mais fresh. Que pra ficar muito doce eram 2, né? Porque a gente não é doce. A gente não é uma marca doce. Tem atitude. É uma marca de atitude. Então, tinha que ser uma coisa leve, tinha que ser uma coisa gostosa de beber, geladinha e tudo mais. Então, foi bem legal desenvolver, porque também te aguça tem algumas provocações que surgem e que também oferecem para o consumidor a visão do que é o branding da marca, né? Então, é isso. A marca não é só o logo. A marca também inclui o sabor. Qual é o sabor dessa marca, né? Cara, o sensorial faz total sentido de recall de marca, né? Você fica lembrando daquilo pra sempre, cara. É. Cheiro do carro novo, você lembra pra sempre do cheirinho, cara. E música também, né? Se associar todos, você lembra... Às vezes você tá num lugar, você sente um cheiro, você lembra de uma música. Total. Né? O nosso sensorial faz muito sentido. As conexões Essas emocionais conexões, também, né? elas vêm dos sentidos, né? E isso é uma coisa que você tava falando, até que você deu uma estudada em neuromarketing, que tem um pouco relacionado a isso. Só pra gente dar uma pinceladinha, assim. Tá Eu fiz um episódio aqui com um amigo meu que a gente falou muito sobre neuromarketing. Mas só pra falar como que vocês usam lá, você como profissional usa no seu dia a dia, até pra leituras do que vocês fazem de pesquisa, pensamento em produtos. Como que é o neuromarketing lá pra você? Então, tem algumas ferramentas já super instauradas de neuromarketing no mercado que as agências de pesquisa usam bastante. Então, o mais comum e é o mais acessível do mercado hoje para se usar, mas ele ainda é muito funcional, são os heat maps. Então, pelo direcionamento do olhar, você entende se aquela prancha conceito que deriva a campanha, né? Que ela pode ser tanto uma peça estática ou virar um filme, por exemplo, se você está construindo aquilo de forma que o consumidor detém atenção naquilo que você precisa, então nada mais é do que um mapa de calor, você faz um apanhado, né? Isso a gente usa bastante lá dentro, mas tem outras ferramentas que são usadas por outros players de mercado, que são um pouco mais, né? Além disso, que são eletrodos, batimento cardíaco. Então, tudo Eu já vi isso... até ressonância magnética. Ressonância Cara, os magnética. caras estão avançados. E aí, tudo isso nos dá embasamento e insight para a construção dessa campanha que também é racional, né? Então, a gente tem aí, talvez a maior ferramenta é o nosso cérebro, né? Não é um device, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje a chance de erro ela é muito pequena, né? A gente fala que toda inovação ela tem que ter erros, né? Mas a gente sabe que o nível de investimento e risco e tudo, a gente não pode errar. Você pode errar no laboratório, não quando está no mercado. Exatamente. É isso que a pessoa não fala, né? Não, pode errar e tal. Não, você pode errar no laboratório, fazer os testes e tudo mais. É um pequeno pedacinho do mercado para você testar. Mas quando você vai para o big market mesmo, não tem como você testar, cara. Você testar, você errou uma campanha, errou um produto ali, para você recuperar, é muito difícil. É muito difícil. E aí também tem essa parte que a gente estava falando, dos sentidos. Então, tem uma frase que é bastante certeira e toda vez eu repito que não existe memória sem emoção. Então, a memória, e isso é ciência, ela é construída através das conexões emocionais que você vive. Então, toda a memória que você tem dentro do seu HD, ela é recheada de emoções, sejam elas ruins, boas, médias, mas tem uma emoção incutida ali, né? E esse filme, Divertidamente, é maravilhoso para quem gosta de estudar isso, né? Assim, todo mundo tem que rever o 1, o 2, porque fala de uma forma muito simples sobre esse mecanismo genial que é o nosso cérebro e que é o que determina absolutamente tudo. Tudo.
regula tudo. O pessoal fala, a gente até falou, vou até deixar o link aqui depois desse episódio para quem ficar curioso, a gente falou até do intestino, a prática de coisas com o intestino também para percepção de marcas e tudo mais, cara. Mas é uma conversa mais avançada, assim, a gente não precisa entrar nessa, não. Que é um papo, mas tem tudo a ver, porque o nosso segundo cérebro falam que é o intestino também, né? Então tem essa, da alimentação, tipo de sensorial, cara, tem tudo, cara, é muito legal. É um universo, assim. Essa coisa que você fala, sempre eu falo para minha equipe, né, eu acho que é um dogma lá dentro do marketing da Motorola, que a gente tem consistência, repetição, disciplina. Tudo isso também é um exercício para o cérebro. O cérebro, ele também precisa ser exercitado o tempo inteiro. Então, se você não exercita, ele atrofia. Se ele atrofia, então você fala assim, poxa, da onde... Se você pudesse dar uma lição aqui de como é que você é tão criativa, como é que... Exercício. A criatividade, ela não é nata, né? Ela é exercitada dia a dia. Prática. É prática. E tudo, né? Como o exercício físico é uma prática. E aí o cérebro, ele já entende, opa, preciso de exercício. Né? Falando de exercício e inspiração, até pra gente chegar na nossa reta final aqui, pra gente não ficar 3 horas conversando, porque o papo tá bom. Onde você busca inspiração? Onde você pega suas referências? Onde você busca ser uma melhor criativa no dia a dia? Em tudo. Em tudo. E tem alguns truques que eu faço, porque a gente tende a entrar num território confortável no nosso dia a dia, até porque ele é frenético, e a gente falou bastante de tempo aqui, tudo que a gente não tem é tempo, e quando a gente termina o nosso dia, a gente está exausto. Então, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Estou tomando essa água, eu exercito tomar com a mão esquerda, que não é a minha mão de uso. Vira e mexe, eu tomo banho, eu inverto a ordem das coisas. Então, ao invés de começar pelo cabelo, eu começo pelo pé. Eu presto atenção em absolutamente tudo que está à minha volta. Então, a luminária que está aqui, eu já vi todos os livros e todos os títulos ao longo da minha entrevista. E também tem uma coisa de bagagem. Então, você presta atenção, mas você guarda. Presta atenção, guarda. E hoje existem os algoritmos, né, pessoal? Então, por mais que eu ame música popular brasileira, eu ame jazz, eu saboto meu algoritmo o tempo inteiro. O meu Spotify é um lixo, porque ele tem de tudo. Mas eu preciso ter esse tudo, porque esse tudo me alimenta. Assim como o meu YouTube. Eu deixo meu filho usar minha conta de YouTube. Pra ver o que vem, né? Eu preciso. E eu falo que os mais jovens, eles nos ensinam, eles trazem bagagem. Hoje, a língua portuguesa dessa geração é uma loucura. Você já viu as crianças escrevendo WhatsApp? Cara, parece Fala, você outra vem para língua. casa hoje, meu filho? N. Traduza. Ah, filho, eu comprei a batata que você gosta. VLW. Valeu. Aí você fala, olha a economia de tempo atuando a favor desse cotidiano dessa geração. Eu tenho 43 anos. Se eu não me atualizar, eu tô morta, né? Toda a minha atividade criativa e toda a minha facilidade de comunicação com diferentes públicos morre. Então, a gente tem que ser muito versátil, muito rápido e muito aberto. E sem preconceito, sem limites, sem nada. Eu acho que o ponto aí que você falou é muita curiosidade, né? Ser curioso. Eu acho que esse Acho que mais do que curioso, inconformista. Que não é negativo. Sim. É inconformista. Não estar conformado com aquilo. Você sempre querer saber mais, investigar mais, perguntar. Não ter medo de perguntar. Quando você falou, não, venho aprender muito com você. Falou, não, eu que tô aprendendo com ele. É uma troca aqui de figurinhas. Entendeu? Eu falo que o podcast aqui é meu MBA. Eu não fiz MBA, mas é meu MBA. Cada convidado aqui eu pego um pouquinho. É o projeto isso. Highlander. Eu não corto a cabeça da pessoa, mas eu pego um pouco da energia dela. Eu falo pra equipe lá, pra turma, que é super nova e eu amo. Eu falo, vocês têm que ser melhores que eu. Vocês têm que ser os meninos golden, brilhantes, e tem que aparecer, porque é com isso que eu vou aprender. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, eu acho que também essa coisa da hierarquia nas empresas, ela mudou muito. Muito. E eu gosto de ver isso, né? Porque antes era muito vertical, né? Muito. Tava o chefe aqui, separado, isolado do mundo, manda pro pessoal e descia. Era uma pirâmidezinha que não funciona mais hoje no tempo de hoje.
Então, você tira as baias, tá todo mundo no mesmo lugar, as lideranças estão mais horizontais, um trocando com o outro, aprendendo com o outro. Isso é muito rico, cara. De inovação, falando muito de inovação, a inovação acontece muito nisso. A diversidade das pessoas estarem juntas ali, né? Sim. E falando disso até, quando a gente fala de estar junto, né? Nesse momento que a gente está pós-pandêmico, que a gente tem trabalho remoto, o home office muito forte. Como vocês fazem para perpetuar a cultura, trocas e tudo mais? Vocês têm mais momentos juntos? Como que é isso lá na Motorola? Cara, você sabe que na pandemia eu acho que foi o momento que a gente esteve mais próximo, que a gente cuidou muito mais um do outro, e eu acho que isso gerou um legado assim. A gente criou ritos, que eu acho que é super importante dentro da nossa vida e no mercado a gente criar ritos. Então a gente se falava pelo menos toda a equipe uma vez por dia, precisando ou não, tendo assunto ou não, a gente se falava. A gente se organizou melhor. A gente rendeu mais e a gente explorou novas formas de se comunicar. Isso nos gerou uma aproximação, uma afinidade, uma intersecção e um entendimento da nossa potência como time inimaginável. E que quando a gente volta para uma realidade tradicional, houve uma quebra, que a gente sofreu bastante, porque estava tão redondo, estava tão fluido que a gente falou, por que voltar para aquela fórmula se essa está funcionando tão bem? E um desafio que também é interessante da readaptação ao modelo que hoje a gente tem, que é híbrido. Então, o que fica aqui de aprendizado é que não existe uma... A proximidade física, ela é super necessária, mas a proximidade, ela se dá por várias formas. E a gente tem momentos de microatenção. A gente não é 100% e não está 100%. E isso ficou muito claro a partir do momento que a distância veio, porque a gente tem que respeitar os tempos um do outro, né? Então, deu-se também essa cadência e esse entendimento do ser humano dentro da sua atividade cotidiana. Então, esses limites do corpo, da fala, da postura, porque, cara, você falar com uma pessoa e a pessoa não te vê, porque também tinha aquela cultura de fechar a câmera, imagina quanto mais você tinha que cuidar das palavras. Porque o teu gestual, né? O corpo fala junto, né? Fala. Não é só a fala em si. É tudo. A mão, do jeito que está. Se está mais fechado ou não, se está mais aberto, olho no olho. A própria máscara, né? Então, eu acho que outras coisas nos ajudaram a ter mais percepção e mais proximidade. Eu acho que essa, por mais triste e catastrófico que tenha sido essa fase, ela nos deixou valores muito importantes e que eu pretendo carregar para o futuro, mas é tão difícil, né? Que a gente vai mudando e a gente vai se desfazendo e vai se transformando, enfim. Mas eu acho que foi valioso, foi uma experiência muito valiosa para nós. Legal. Para deixar a mensagem final aqui para os nossos ouvintes, espectadores, assim, se você falar para o cara que está começando hoje no marketing, que quer trabalhar com você, por exemplo, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Seja atrevido, porque se não for cara de pau, não vai rolar. É isso, é essa coisa que a gente falou do ser inconformado. Não tem problema você não saber. Então, a minha própria trajetória profissional já diz, eu não sou uma acadêmica de marketing. E não preciso ser. Eu aprendi com a vida e, obviamente, fui autodidata. Então, cara, hoje a gente tem a oportunidade de ter conhecimento e beber conhecimento de tudo quanto é jeito. Não se acomode. Vai, pesquisa, lê, ouve, pergunta, erra. Erra. Não se culpa. Né? Essa coisa da chuva de palpites que a gente fala. Poxa, a gente fica muito preocupado com conceitos, com essa coisa da pichação, do ser cancelado. Cara, erra pro bem. Obviamente, acho que tem a ética, tem postura. Sim. Mas eu acho que o se relacionar, o ser um grande observador, isso e um entendedor do ser humano,
Porque mais do que tudo, você vê médico, desculpa, eu falo pra caramba, né? Mas juro que eu vou terminar. Não tem problema. Mas o que eu fico inconformada é que hoje a gente vai em consultas médicas com médicos que não nos examinam. Como é que é isso? Como é que é isso? Que o cara fala, olha, então você tá falando, eu vou te prescrever exames, você vai lá para a sala de exames e o laboratório fala por ele. Cara, a relação humana, ela é super importante e o entendimento disso é mais importante ainda, né? Porque o exame pode não dizer aquilo que você tem, né? E isso também é inerente ao mercado publicitário, né? Hoje as verdades não, as mentiras não são mais permitidas. Antigamente era, hoje não mais. Então, como é que você faz para comunicar aquilo e convencer aquela pessoa, que é uma coisa também um pouco complicada, de que aquele produto é o produto ideal? Você tem que ter sensibilidade, você tem que entender de ser humano, você tem que ter respeito, empatia, calçar o calçado dos outros. É isso. Então, um bom profissional, ele tem que ter esse step back para falar, opa, respira, seriedade, disciplina. Também eu sou general, sabe? Assim, aquela coisa. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Porque Concordo marketing não é 100%. brincadeira. Não é. Parece oba-oba, mas não é. Não é. É puxado. Não é. O pessoal fala, não, eventos, tá com muita gente legal. Mal sabe a pressão que é, quantas noites viradas e todo o trampo que tem, que todo mundo tá se divertindo e você tá lá suando frio para entregar um evento. O prazer é ver as pessoas se divertindo, mas você mesmo não se diverte, né? É isso que ninguém mostra, isso a Globo não mostra. É bem por aí, é bem por aí. André, obrigado pelo bate-papo, foi bom demais. Bom demais, bom demais. Eu ficaria aqui batendo papo. Assim que é gostoso, cara, porque ali tá marcando ali, já foi 1h16. Você tá brincando? Parece que foi meia hora, Nossa, eu tô aqui falando igual uma matraca doida. Por mim, continuaria mais Nossa, tempo. Tem muita história, tem muita história boa, né? A gente pode marcar um segundo bate-papo. Eu topo. Eu topo. Quer deixar mais uma mensagem pessoal? Fechou? Eu acho que vale aqui a gente chamar as pessoas para olhar nossa rede social, então Motorola BR, @MotorolaBR, nosso YouTube, para conhecer nossos produtos e ver o que a gente tem de bom aí para oferecer para todo mundo. E dúvidas, me escrevam, adoro conversar, adoro trocar ideia, adoro aprender. Obrigada pelo convite. Ela é super acessível no LinkedIn, fica a dica. Depende. Não abusa. Obrigado, André. Eu que agradeço. Gente, você que gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário e até a próxima. Esse foi mais o ConturbiCast. Hoje, a nossa convidada foi Andrea Brandi, a gerente de branding da Motorola. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com ela? Número 1. Um jeito inteligente de tirar uma marca da mesmice é ressignificar a forma como o consumidor se relaciona com o negócio. Na prática, é oferecer mais conveniência, mais economia de tempo e, principalmente, a incorporação do estilo de vida do cliente na comunicação do produto. Sabe por quê? Toda marca pode ser um trendsetter. Ou seja, marcas são capazes de criar tendências novas em vez de seguir o que já permeia no comportamento do mercado. Número 2. No marketing sensorial, você vê, escuta, toca, prova o sabor e sente o cheiro de uma marca. A combinação dos estímulos proporciona uma experiência de vendas mais expressiva e memorável. E com a marca mais presente na memória do cliente, o impulso de compra fica mais forte. Esse brand diferenciado e encantador cria vínculos mais naturais entre público e marca, porque a chance do cliente se identificar com os 5 sentidos é muito maior. Número 3. O neuromarketing é uma área da ciência que mapeia tudo o que influencia o consumidor na hora da decisão de compra. Esse estudo verifica as cores, os sons, os ângulos, palavras, odores, texturas, luzes e vários outros elementos. Na prática, tudo isso vira gatilho mental e provocações emocionais que estimulam a decisão de compra pelo inconsciente do consumidor. Esse mecanismo acelera as vendas de maneira sincera porque faz o desejo ser mais genuíno.